Olá, pastor Eidimar aqui. Hoje é o nosso 9º dia dos nossos 21 dias de jejum e oração, agosto 2020. Quero refletir devocionalmente com você a partir de Provérbios 3, 29 a 32, onde nós lemos assim: Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Cuidado com a arapuca. Cuidado com a arapuca. Cuidado para não cair na sua própria arapuca. Recordo-me quando criança, vivendo na cidade de Goiânia, com a minha família, com os meus pais. No bairro onde nós vivíamos, existia ainda, na época de expansão da cidade, muitos terrenos baldios. E tinham grupos de casas, e entre esses grupos de casas, o bairro era muito grande, tinham grupos de crianças e adolescentes. E cada um desses grupos carpiram os terrenos baldios para fazer campos de futebol. Nós, bem próximo da nossa casa, somente atravessando a rua, nós limpamos um terreno enorme, fizemos um bom campinho de futebol. Então nós tínhamos vários campos de futebol, vários times de futebol de crianças e adolescentes, e jogávamos, disputávamos torneios. E interessante é que, à medida que isso foi acontecendo, uma grande rivalidade aconteceu entre times. E eu me lembro em particular que existia uma rivalidade muito grande do grupo de pessoas do nosso time com um grupo de meninos que moravam quarteirões distantes da nossa casa, distantes do nosso campo. E eu nunca me envolvi muito em brigas, eu sempre ouvi a voz dos meus pais para correr delas, mas eu arrisquei uma vez e fiquei quando o nosso time, depois de uma partida, começou uma guerra de momona com o outro time, e eu levei uma momonada na boca, aquilo inchou, sangrou, eu tive que me explicar quando cheguei em casa. Ora, fazendo uma longa história curta, me recordo que um dos garotos do nosso time, ele tinha uma adrenalina muito elevada, ele se estressava com muita facilidade, e ele criou uma rivalidade muito grande com o menino de um outro time. E o que ele fez? Perto do campinho, ele fez uma vala, e ele cobriu aquela vala com gravetos e cobriu com folhas, porque nós iríamos ter um jogo imediatamente com aquele time. O time veio, a intenção dele era chamar aquele moço para que ele caminhasse naquela determinada direção e ele caísse na vala. Olha só que coisa absurda. Veio a primeira partida, ele não conseguiu. Veio a segunda partida, o menino não foi na vala. Veio a terceira partida, o menino não caiu na vala. Depois disso, um belo dia, nós estávamos lá brincando somente entre nós do time, e a bola correu para aquele lado, e quem foi buscar a bola? O rapaz que fez a vala. E ele havia se esquecido, caiu na sua própria arapuca. Queridos, interessante é que essa foi a minha primeira experiência com a ideia de que não se deve planejar o mal contra o próximo. A lição que eu e meu vizinho aprendemos foi ensinada por Salomão 3 milênios antes de nós, quando ele disse: não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. A primeira parte deste verso descreve a maldade planejada e posta em prática, o que sempre é ruim. A segunda parte a torna ainda pior ao mostrar que ela é dirigida a uma pessoa em particular que confiam no maldoso. Ora, se o menino vinha jogar, existia uma certa confiança, ainda que houvesse aquela rivalidade. Mas como isso poderia acontecer? Aparentemente, além da maldade, o escritor identifica em alguns perversos a dissimulação e a traição, sendo que se mostram confiáveis por fora enquanto tramam males por dentro. Você já viu essa figura em algum lugar? Você se esmerar, você buscar por ajudar, incentivar, encorajar, abençoar, verdadeiramente agregar valor
e de repente você ser apunhalado pelas costas, dissimulação, traição. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos 34:16. O rosto do Senhor volta-se contra todos os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Colossenses 3:25 nós lemos assim: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Uou! O escritor também, o grande Salomão, ele diz ao seu leitor que não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez nenhum mal, fazendo com isso menção ao falso testemunho, à fofoca, à conversa fiada, à exacerbação de fatos que não existiram como se fosse uma grande verdade. Isso não quer dizer que não se possa acusar males de outras pessoas, mas que definitivamente não se pode acusar males que não existem. Algo que alguém só faria se quisesse fazer o mal a outra pessoa, mesmo que por meio da mentira. O que também é mentira é traição, é traição. Ora, o coração do homem, depois da queda, abriga males suficientes para que ele trame muitos planos ruins a fim de aplicar sobre outras pessoas. Entretanto, a maldade alheia também serve como fator de incentivo para que o tolo haja mal, pelo que Salomão também diz assim. Para que o tolo também haja mal, ou seja, para que a pessoa não avisada, para que a pessoa simples também caia e faça. Não, se ele fez, eu também vou fazer. Não, eu vou revidar com a mesma moeda. Olha só o que ele diz. Não tenha inveja de quem é violento ou de quem faz o mal, nem adote nenhum dos seus procedimentos. É muito comum uma pessoa ver a maldade alheia e se sentir encorajada e justificada a fazer o mal. Razão pela qual o sábio não pode pensar desse modo, nem tomar a vida dos perversos como modelo, como exemplo. Além de mostrar a incompatibilidade dessas ações com a sabedoria que é a palavra de Deus e que também a própria palavra de Deus transmite, e também o bom caráter que seus servos devem ter, o escritor ainda evidencia que há um custo para os traiçoeiros, há um custo para aqueles que armam arapucas. Olha só o que ele diz: pois o Senhor detesta o perverso. Algo que não é apenas uma menção sem importância nesse texto, mas um alerta do juízo de Deus que está reservado para quem faz o mal para os outros, para quem arma arapucas para outros. Mateus 7:23 diz assim: então eu lhes direi claramente, o Senhor naquele grande dia: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Por outro lado, ele também afirma, Salomão, que se o Senhor, veja bem, ele afirma que se o Senhor repulsa o perverso, o justo é seu grande amigo. Por isso, meus queridos, eu quero encorajá-los no dia de hoje. Seja um amigo da verdade. A verdade dói, mas a verdade cura. Conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, cuidado com as arapucas dos outros e nunca pense em armar arapucas para outrem. Eu oro com você agora. Senhor, eu quero orar e abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, agora onde quer que eles estejam. Que o Senhor possa ajudá-los na sua caminhada, na sua jornada, no dia de hoje, ó Pai. Livra-os das arapucas armadas dos adversários e das adversidades. E livra-o de querer fazer prova com suas próprias mãos. Eu os abençoo, Senhor, no teu nome, no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor Leidimar aqui, até a próxima, queridos.